deixar uma coisa clara para a audiência, e de novo aqui, volto a enfatizar a ressalva. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente relatando o que foi apresentado sem juízo de valor, porque não faremos, obedecendo as recomendações, a obrigatoriedade que o TSE estabeleceu e as políticas do YouTube, nós não faremos questionamentos. Mas o que foi feito, Zé, não é questão das correlações de coincidências, que são uma coisa sempre interessante. Em ciência e estatística, a gente usa muito no esporte. Toda vez que o Brasil jogou de camisa amarela no Pacaembu, ele marcou mais do que 3 gols. Essas correlações são muito interessantes e engraçadas, servem como comentários. Mas não foi feito isso. Não fizeram, quem está com mais votos em B, cidade começando em B, o Bolsonaro teve mais votos, ou cidade com frio ou calor, o candidato teve mais votos. Não é isso. Eu vou explicar para que não haja dúvida na nossa audiência. O Brasil tem duas categorias, 2 gerações de urna. Uma geração mais nova, que é a geração de 2020, e uma geração antiga. Nem todas as urnas foram substituídas. Ao que me consta, 40% das urnas são da geração anterior. Tá? Algo como 40, 38, alguma coisa assim. Essa geração nova teria sofrido uma auditoria, um teste público de segurança. A geração antiga não teria sofrido o mesmo grau de escrutínio, tá? Então, são só 2 modelos. Os modelos são distribuídos por todo o Brasil, mas são distribuídos nas mesmas localidades, nas mesmas demografias, a princípio, nas mesmas demografias, as pessoas que votam são aleatoriamente distribuídas, que é uma coisa importante na estatística, né? A gente chama de IID, idêntica independentemente distribuídas. As pessoas votaram nessa sessão, são aleatórias. Então, quando você enxerga lei dos grandes números, quando você enxerga tantos números e uma distribuição IID, as curvas têm que coincidir, normalmente coincidem. E o que aconteceu? Neste caso, especificamente, segundo os apresentadores deste relatório, as curvas não coincidem. Há uma diferença muito grande nas distribuições normais. Uma diferença bastante significativa, a ponto do Lula ter nas urnas antigas, justamente nas que não foram auditadas, às vezes 10, 12 pontos a mais do que teve nas urnas auditadas. O que significa isso? A princípio, nada. Por quê? Porque nós não sabemos se esses números apresentados são verdadeiros. Essa é a primeira coisa. Nós não sabemos quem são essas pessoas e se esses números são verdadeiros. A parte boa do que você falou, Zé, é o seguinte: qualquer um pode entrar no site do TSE e baixar os dados e fazer a checagem, não é? Só que não. O site do TSE, depois dessa apresentação, foi tirado do ar ou caiu do ar. E os números não estão mais lá para a gente poder checar. E olha, eu quero crer, e eu sou uma pessoa do bem, eu acho, procuro acreditar na bondade das pessoas, eu quero crer que o site caiu porque tanta gente quis acessar que o site do TSE caiu. Eu sei que parece um pouco estranho, o site do TSE, que é tão bom em tecnologia, que criou o sistema mais inviolável do planeta, que ninguém sequer pode questionar, e eles não conseguem manter o site deles no ar. Mas eu acho que o site deles caiu, eles não tirariam o acesso da população. A única coisa que eu peço, muitas coisas eu peço, mas uma coisa importante que eu peço aos técnicos do TSE é que trabalhem agora dia e noite para resolverem essas questões, porque não adianta, as pessoas estão com questionamento. Então, não ajuda que no momento onde as pessoas fazem um questionamento que gerou estranheza a uma parte da sociedade a ponto da hashtag Brazil was stolen ter virado trending topics mundial, não ajuda que o sistema do TSE tenha caído. Então, pela lisura das eleições, pela transparência, pelo Estado Democrático de Direito, para garantir a credibilidade do nosso sistema, eu peço aos técnicos do TSE que trabalhem dia e noite para restabelecer, para que todos tenham acesso aos dados, aqueles mesmos dados que estavam no ar até agora há pouco, para que todos tenham acesso a esses dados e possam fazer essas checagens e desmentir se for mentira, porque o que a gente mais quer é que ofícios falsos, estudos falsos, todos esses tipos de coisa sejam categoricamente desmentidos para que o brasileiro possa ter, sim, o máximo de confiança no seu sistema.